tarde! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje começando na nossa super aula de Geografia do Super Enem, nossa primeira live de Geografia de 2026 aqui no Super Enem, e eu estava consultando o meu Atlas do Brasil. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de um tema super importante. Vamos falar de cartografia para o Enem. E vamos logo que para começar essa live eu quero ver muita curtida, eu quero ver muita interação. Estavam até me dizendo aqui que se rolasse 100 likes, 100 curtidas, a gente podia até sortear o livro. Não, vai sortear não, que o livro é meu. Então, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com todas e todos. Eu espero que vocês estejam bem, animados e motivados para nós começarmos, então, o nosso conteúdo aqui de Geografia no Super Enem. Tem muita coisa boa para acontecer e essa nossa primeira live traz um tema pelo qual, inclusive, eu sou apaixonada. Então, vamos lá interagir, todo mundo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao Super Enem. Então, hoje a gente vai falar de cartografia para o Enem. A cartografia, ela é super importante. Por quê? Porque todos os dados, eles podem ser espacializados. Se eles podem ser espacializados, eles podem ser cartografados. E quando eu trato de dados aqui, eu estou falando de dados que se abatem no território em relação às questões naturais, por exemplo. Os recursos hídricos podem ser cartografados, os tipos de solo podem ser cartografados, a vegetação pode ser cartografada, mas eu também estou falando de aspectos que são aspectos sociais, aspectos humanos. Então, economia, cultura, política, relações internacionais, tudo pode ser cartografado. E o Enem, ele utiliza muitos mapas, ele utiliza muita cartografia. E o mais importante é saber interpretar corretamente esses mapas, porque esses mapas eles estão presentes na prova sempre e eles estão presentes em diferentes questões. Então, numa mesma prova, você pode ter várias questões que vão utilizar recursos cartográficos. O mais importante é compreender e conseguir interpretar cartograficamente todos esses dados, todo esse material que é dado ali nas questões, para que vocês possam, de fato, fazer boas questões, possam, de fato, ter bons resultados, né? Então, boa tarde aí para todo mundo que está chegando. Então, vamos lá. Para iniciar e para que nós possamos perceber o quanto a cartografia é de fato importante para as provas do Enem, eu trouxe exemplos aqui de algumas provas, eu trouxe pelo menos uma questão de algumas provas dos últimos 10 anos, das edições do Enem dos últimos 10 anos, para a gente ver como a cartografia está muito presente no Enem. Então, vamos lá. Essa é uma questão do Enem 2016 e é uma questão que traz aí como tema as projeções cartográficas, é uma questão super famosa. Essa já é uma outra questão do Enem 2017, e aí o que é que nós temos aqui? Uma questão que traz um climograma e associada ao climograma, ela traz a localização de alguns pontos importantes que vão servir para a interpretação e dessa maneira você conseguiria marcar a alternativa correta em relação à interpretação de dados climáticos. Essa outra questão, que é uma delícia, que fala aqui sobre representação cartográfica, e na mesma questão a gente vai ter várias alternativas, trazendo diferentes tipos de interpretação e de representação cartográficas. Essa já do Enem 2019, que traz aqui uma figura mostrando as regiões áridas e semiáridas do mundo. E essa questão pediu uma interpretação sobre o que acontece aqui no Brasil em relação à Amazônia, por que que essa sequência de regiões áridas e semiáridas no mundo, ela tem um hiato aqui no território brasileiro, por que é que isso acontece? Então, relacionava com a ocorrência da floresta amazônica. Já essa outra questão do Enem 2020 traz um mapa interessante sobre as questões rodoviárias no nosso país. No Enem 2022, a gente tem uma questão bem atual sobre escala. E aí já é bom dizer que durante muito tempo eu ouvi em sala de aula que o Enem não traz questões de escala. Traz sim.
E eu trago, inclusive, hoje, provando aqui para vocês, que o Enem traz questões de escala e a gente tem essa questão que é mais recente dessas últimas edições, que é do Enem 2022. Mas escala no Enem é importante falar. Tanto escala já caiu nas provas de geografia, quanto já caiu nas provas de matemática, né? Então, dá para fazer esse diálogo aí entre geografia e matemática, tendo como tema, né, em comum as questões das escalas cartográficas. Tem essa questão de 2023, que traz um conjunto de diversos mapas para a gente acompanhar a questão das mudanças climáticas e do aquecimento do planeta. Em relação aos cenários propostos pelo IPCC, nós temos essa questão, que é do Enem 2024, né, que traz aí essas interpretações, né, ele chama de texto 1 e texto 2, e traz imagens aéreas justamente de Dubai nos anos 2000, Dubai nos anos 2020, utilizando aí recursos de imagem de satélite para que a gente possa fazer essa interpretação das mudanças na paisagem. E, por fim, nós temos essa questão do ano passado, do Enem 2025. Quem aí fez Enem ano passado? Fala aqui para eu saber no chat. Então, a gente tem essa questão do ano de 2025, que traz esse mapa mostrando a concentração de CO2 por queimadas entre África e Brasil em 30 de agosto de 2019. Então, fazendo esse passeio por algumas das questões desses últimos 10 anos, o que é que a gente percebe? Tem muita cartografia no Enem. E quando eu falo de cartografia, eu estou falando de cartografia, tanto aquela cartografia que você precisa saber das questões relacionadas à cartografia para responder a questão, como eu estou falando da cartografia como um insumo importante que vai te trazer contexto para que você resolva determinadas questões. E uma coisa curiosa, não sei quem observou, eu mostrei aí exemplos de questões de edições dos últimos 10 anos e só tem um ano que está faltando aí. Será que alguém observou? Eu citei questões de vários anos, mas tem um ano aí que está faltando. Nesse ano, que foi 2021, curiosamente, nós tivemos uma prova de geografia do Enem em que nós não tínhamos mapas, nós não tínhamos figuras. Mas uma coisa curiosa, um dos textos motivadores da proposta de redação daquele ano trazia justamente um mapa do Brasil. Então, até em 2021, sem dúvida, a gente tem ali o recurso da cartografia aparecendo na prova do Enem. Então, vamos lá, todo mundo estudar cartografia, aprender cartografia para se dar super bem nessa prova, tá bom? Tem um monte de gente aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Tem alguns dos meus alunos por aí. Então, a Júlia disse que foi fazer a prova e ainda foi mal. Você foi, não será mais. Escute isso. Então, vamos lá. A cartografia no Enem, como nós já temos discutido, vai além da simples memorização. É importante que a gente compreenda os princípios de interpretação cartográfica, tanto para resolver as questões que estão relacionadas a isso, como é importante que a gente consiga, sem dúvida, saber as questões da cartografia ali, estrito sensu. Então, é importante saber de escala, é importante saber de projeções cartográficas, é importante saber sobre os atributos cartográficos. Então, vamos lá compreender todas essas questões para que vocês consigam fazer uma excelente prova. Então, quais são os tópicos importantes que nós vamos ver na nossa aula de hoje e que são, sem dúvidas, tópicos que nós não podemos desconsiderar quando nós estamos falando de cartografia para o Enem? Projeções cartográficas, escala, mapas temáticos, tipos de representação cartográfica e geoprocessamento, sensoriamento remoto, onde nós vamos ver que, no final das contas, existe uma série de tecnologias que são utilizadas recentemente. Essas tecnologias, elas estão todas presentes no nosso dia a dia. Tenho certeza que todo mundo aí deve utilizar o seu aplicativo de mapas no celular, né? Todo mundo está aí conectado no GPS no celular e já precisou utilizar esse aplicativo de alguma forma para conseguir se localizar num espaço que não era muito familiar, né? Então, no final das contas, a gente vai compreender como é que isso acontece, tá certo? Vocês podem interagindo aí no chat. Não esqueçam, tá bom, de deixar o like de vocês.
E aí nós vamos começar agora, então, com esses nossos tópicos que são importantes, né, para falar sobre essa cartografia para o Enem. Vamos começar com projeções cartográficas. Então, do ponto de vista de modelo, todos nós sabemos que a Terra, o modelo que nós utilizamos para pensar é o de uma esfera. Quando nós falamos de uma esfera, nós sabemos que nós estamos falando de algo que é tridimensional. Então, imaginem aí uma bola, e essa bola ela possui 3 dimensões. Nós estamos falando de largura, nós estamos falando de altura e nós estamos falando de profundidade, porque a esfera ela possui um volume, portanto, é um objeto tridimensional. Quando nós pensamos, do ponto de vista do nosso planeta, nós pensamos numa esfera, né? Ok. E aí, o que é que acontece? Quando nós pegamos essa esfera e nós tentamos transpor o que está na superfície dessa esfera para uma superfície bidimensional, como, por exemplo, uma folha de papel, nós enfrentamos um problema. Então, imaginem a seguinte situação. Vocês têm uma bola e vocês fizeram um desenho nessa bola. O desenho ficou tão bonito que agora vocês querem pegar o desenho da bola e colocar numa folha de papel. Só que quando você tenta pegar a folha de papel e adequar a superfície da bola, você vai ter dificuldades, porque você está o seu desenho que está na bola está numa superfície tridimensional e a sua folha de papel é bidimensional, só possui 2 dimensões. Então, quando você tentar transcrever, quando você tentar fazer uma cópia do desenho que está nessa bola para o papel, esse desenho vai ficar bom? Vai ficar perfeito? Não, não vai. Porque no papel você perdeu a dimensão da profundidade. Então, você saiu de 3 dimensões e foi para 2 dimensões. Então, no final das contas, a mesma coisa acontece quando nós tentamos representar a superfície do planeta Terra. Isso porque, do ponto de vista matemático, a Terra seria uma espécie de esfera. Na verdade, é um geóide, né? Seria o mais aproximado. Mas vamos tomar aqui como exemplo esse modelo da esfera. Dessa maneira, é tridimensional. Quando nós tentamos pegar a superfície da Terra e plotar essa superfície em 2 dimensões, nós perdemos uma dimensão. Então, nós vamos ter necessariamente um prejuízo. Então, o que é que são as projeções cartográficas? Elas são as soluções matemáticas que foram pensadas para que a gente conseguisse pegar o que está na superfície do planeta e colocar num mapa bidimensional sem que nós tivéssemos grandes prejuízos. Nós sempre vamos ter prejuízos, né? Mas sem que nós tivéssemos grandes prejuízos. A gente consegue representar, né? Vai ter algum prejuízo, mas essa foi a solução matemática apresentada, e a partir disso os cartógrafos começam a utilizar essas soluções que são as projeções cartográficas, como vocês estão vendo aí nos slides. Existe alguma projeção cartográfica perfeita? Não. Toda projeção cartográfica ela vai trazer uma imperfeição. Isso porque nós estamos perdendo uma dimensão. Quando nós tiramos algo que estava numa superfície tridimensional e tentamos colocar numa superfície bidimensional, sem dúvida nós vamos ter prejuízos. Então, não existe projeção cartográfica que não traga prejuízos e que não tenha problemas. O que é que nós vamos ter que escolher? Qual é o problema que nós vamos bancar quando nós escolhemos uma projeção cartográfica? Então, os cartógrafos tiveram que ir aprendendo e fazendo ajustes e escolhendo qual era a melhor projeção para cada tipo de situação. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tá todo mundo ok? Então, as projeções cartográficas, que são essas soluções que foram criadas para sanar esse problema da representação, né, da superfície da Terra, elas podem ser classificadas, né, em relação às suas propriedades e em relação também à sua superfície de projeção. Então, vamos ver aqui qual é a classificação das projeções cartográficas em relação, inicialmente, à sua superfície de projeção. Com relação a esse quesito, nós vamos ter 3 tipos, né, principais de projeção.
nós vamos ter a projeção plana, que também é chamada de projeção azimutal e que também é chamada de projeção polar. Isso porque, geralmente, essa projeção, que é a projeção plana, azimutal ou polar, ela é frequentemente utilizada quando a gente quer cartografar a superfície do polo do planeta, dos polos, polo norte e polo sul. Frequentemente, ela é a solução escolhida. Mas, ainda de acordo com a superfície de projeção, como vocês podem ver, nós vamos ter aí a projeção cônica. Percebam que aí nessas imagens a gente vai ter o quê? O papel, né, que é a superfície de 2 dimensões, a superfície bidimensional, e a forma como o papel ele vai tocar a esfera, que é a superfície tridimensional. Então, nós temos a projeção plana, ou azimutal, ou polar, e nessa projeção, observem que é como se o papel ele tangenciasse, né, a esfera num ponto. Nós temos a projeção cônica, e aí é como se nós tivéssemos, é como se o papel ele fosse um cone que vai envolver o globo, que vai envolver a esfera. Vejam que aí do ladinho a gente vai tendo quais seriam os modelos de mapa, né, que seriam provenientes desse tipo de projeção. E aí vem a projeção, que sem dúvida é aquela que todos nós conhecemos, porque é a forma com a qual nós estamos habituados a perceber a representação da superfície terrestre no mapa mundi, que é justamente a projeção cilíndrica. Na projeção cilíndrica, é como se a folha de papel fosse, de fato, um cilindro que vai contornar a superfície da esfera, né, da esfera terrestre. Então, esses são os 3 principais tipos de projeção cartográfica com relação à superfície de projeção. Fiquem ligados que no final dessa live a gente vai ter resolução de questões importantes dessas últimas edições do Enem e vamos discutir essas questões para que vocês não fiquem com dúvida e sem nem titubear consigam tirar bons resultados e consigam se valer dessas informações para a prova de vocês, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Além da classificação de acordo com as propriedades, a gente também vai ter o quê? A gente vai ter a classificação de acordo com outras questões. Antes de falar dessas outras questões, eu queria tratar aqui de um tema super importante, né, que é justamente sobre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Todos vocês já devem ter ouvido falar da projeção de Mercator. Quem aí já ouviu falar sobre a projeção de Mercator? Me conta aqui no chat, me confirma se já ouviu falar da projeção de Mercator, porque a projeção de Mercator é a projeção da treta, né? Isso por quê? O que é que acontece? Vocês lembram que nós falamos que as projeções, elas, sem dúvida, são soluções que foram criadas, mas essas soluções, elas não são perfeitas. A gente vai ter algum tipo de distorção. Então, o que é que acontece? Quando nós falamos das projeções, além de nós falarmos, né, sobre a superfície, nós também temos a classificação de acordo com as propriedades, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vimos que, de acordo com a superfície, as projeções elas podem ser cônicas, elas podem ser planas, ou elas podem ser cilíndricas. Além disso, existe também a questão das propriedades. Então, eu quero que vocês observem o seguinte: além daquelas formas, as projeções elas podem também variar e podem ser equivalentes, conformes ou equidistantes. E aí, o que vai acontecer é que, quando a gente trata da projeção equivalente, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma menor distorção da forma como as áreas são representadas. Então, a forma como as áreas são representadas aparecem muito mais parecidas com aquilo que elas são na vida real. Quando nós falamos das projeções conformes, nós estamos falando das questões relacionadas a ângulos. E, por fim, quando nós falamos das projeções equidistantes, nós estamos falando de distâncias em relação a determinados pontos. Então, além de as projeções poderem ser classificadas como planas, como cilíndricas e como cônicas,
e isso de acordo com a superfície de representação, elas também serão classificadas como equivalentes, conformes ou equidistantes. Dito isto, vamos voltar aqui, né, para a nossa reflexão sobre a projeção da treta, que é a projeção de Mercator. Quem aí ouviu falar da projeção de Mercator? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Cada projeção, como nós vimos, é uma solução matemática. E essa solução matemática, ela é pensada para que a gente consiga representar a superfície terrestre num mapa de 2 dimensões. Mas a gente vai adotar, sem dúvida, uma projeção de acordo com um objetivo determinado. E aí, o que é que acontece? Na época das grandes navegações, vamos lembrar aí que época foi? Século XVI. Na época das grandes navegações, esse cartógrafo, que era Gerard Mercator, que era um cartógrafo flamenco, ele pensou numa solução de projeção que seria a seguinte: seria uma projeção cilíndrica, mas seria uma projeção conforme. E aí, o que é que iria acontecer em relação a isso? Na projeção de Mercator, a gente teria, vocês estão vendo aí uma tabela com as diferenças entre a projeção de Mercator e de Peters. O que ele queria fazer era conservar os ângulos. E por que que ele pensou numa projeção que conservasse os ângulos e, dessa maneira, preservasse as formas? Porque ele criou o mapa dele pensando na navegação. Então, esse era o objetivo do mapa criado por Mercator. Ele pensou no mapa em que os navegadores, os grandes navegadores, eles pudessem traçar retas e alinhar prumo, e dessa maneira eles conseguissem seguir sem fazer ajustes, porque a linha reta traçada no mapa seria a linha pela qual eles poderiam alinhar a bússola e dessa maneira seguir sempre no rumo da linha reta. Isso facilitava muito naquele período das grandes navegações, o deslocamento pelos oceanos. Só que para garantir isso, que as formas elas fossem preservadas, por isso projeção conforme, ele fez uma coisa que era, à medida em que nós nos afastamos do Equador em direção aos polos, as latitudes elas vão se tornando maiores, a distância entre as latitudes vai se tornando maior na representação. Dado isto, existe uma coisa curiosa. Na projeção de Mercator, nós temos uma distorção que é, à medida em que nós nos afastamos da linha do Equador em direção ao Polo Norte, em direção ao Polo Sul, como vocês podem observar nesse mapa, né? Tudo que está aqui representado em verde foi o mapa mundi pensado a partir da projeção de Mercator. O que é que nós percebemos com as áreas? A projeção está preocupada com ângulos e formas. Lembrem-se que alguma coisa vai ter que ficar distorcida, pois não existe projeção cartográfica perfeita. O que acontece, pessoal, é que à medida que nós nos afastamos do Equador em direção ao Polo Norte e ao Polo Sul, a gente tem uma distorção da proporção das áreas. O que é que significa isso na prática? Então, vamos olhar aqui, porque nós temos duas projeções aqui. Nós temos a projeção de Mercator, que aparece aqui nessa figura em verde, e nós temos a projeção de Peters. Na projeção de Peters, que também é cilíndrica, vai haver uma preservação das áreas. Na projeção de Mercator, vai haver uma preservação das formas. Então, observem que há uma distorção imensa com o tamanho real das áreas dos países, à medida em que nós vamos chegando em direção ao Polo Norte, em direção ao Polo Sul. Isso significa dizer que, sobretudo no hemisfério norte, que é onde nós temos mais terras emersas, ou seja, onde nós temos mais continentes, os países que estão ali, sobretudo mais próximos do Polo Norte, eles vão aparecer com um tamanho gigantesco, muito maior do que, de fato, eles são na realidade. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente sabe se um mapa utilizou a projeção de Mercator? É só olhar para a Groenlândia. Então, todos vocês conseguem ver aí no mapa a Groenlândia, essa grande ilha, que é território da Dinamarca, que inclusive voltou a ser falada muitíssimo na mídia nos últimos tempos, porque provavelmente será alvo de disputa geopolítica, né, com os Estados Unidos. E aí o que acontece?
Em verde, nós temos o tamanho da Groenlândia, a forma como ela é representada na projeção de Mercator. Vejam que o tamanho dela é tão distorcido, ela parece tão grande, que parece que a Groenlândia é maior do que toda a América do Sul. Absolutamente, isso não é verdade. Quando nós olhamos para essa segunda cor, que está representando aí a projeção de Peters, que é esse lilás bem clarinho, acho que vocês conseguem ver, nós conseguimos observar o tamanho da Groenlândia de verdade. É verdade que a Groenlândia é considerada a maior ilha do mundo. Contudo, nem de longe ela é tão grande a ponto de ser do tamanho de toda a América do Sul. Então, essa é uma distorção que ocorre porque a projeção de Mercator ela foi pensada para construir um mapa que servisse para navegação. Então, a preocupação de Mercator era os ângulos e, sem dúvida, a forma, e não a proporção das áreas. Já na projeção de Peters, de fato, as coisas, as áreas dos países aparecem com um tamanho mais parecido com o tamanho real. Então, uma coisa interessante para a gente refletir sobre isso é pensar no território da Rússia. Todos nós aprendemos que a Rússia é o país que possui o maior território do mundo. É verdade que a Rússia é um país enorme, mas a gente vê a Rússia sempre muito maior do que ela é, porque geralmente os mapas são construídos utilizando a projeção de Mercator. Todo mundo conseguiu compreender? Ok aí? Então vamos lá ver como é que está aqui o chat. Tem algumas dúvidas, né? Tem algumas pessoas interagindo. Então, boa tarde aí para todo mundo. Então vamos lá, o Eduardo perguntou se a que preserva a área é a equivalente. Não, na verdade, aqui é sim, desculpa, aqui preserva a área é equivalente, aqui preserva as formas, é justamente a conforme, e a outra que se preocupa com as distâncias entre os pontos no mapa é a equidistante. Então, sem dúvida, Eduardo, sobre o que você perguntou, se aqui preserva a área é equivalente, quando a gente fala aqui da projeção de Mercator e da projeção de Peters, a projeção de Mercator, ela é conforme. A projeção de Peters, ela é equivalente, tá certinho. Então, tudo bem aí? Agora vocês já vão entender, né, quando a gente diz que a projeção de Mercator é a projeção da treta, se trata disso. Por quê? Porque houve uma interpretação mais tarde de que Mercator ele teria feito um mapa mundi que iria privilegiar os países mais ricos, portanto, os países do hemisfério norte do planeta, que sempre apareceriam com um tamanho muito maior do que na realidade. E dessa maneira, isso seria uma forma de impor o poder desses países. Mercator estava preocupado em fazer um mapa para navegação. A realidade é essa. Agora a gente vai falar de um outro aspecto importante, que é justamente a escala cartográfica. Quem aí tem medo de escala? Eu pergunto isso porque é muito comum que as pessoas tenham medo de escala, simplesmente porque na escala a gente precisa recorrer a uns cálculozinhos muito bobos, muito elementares, e aí quando as pessoas veem números já ficam um pouco assustadas. Então, não precisa ter medo da escala. E o que é a tal da escala? Então, vamos lá. Um exercício que eu sempre gosto de fazer é: imaginem que nesse momento todos vocês vão pegar o celular e vão fazer uma selfie, vão tirar uma selfie. Ao final, o que é que vai acontecer? Vocês terão uma selfie, terão uma foto registrada no celular. Essa foto não é quem vocês são, essa foto é uma representação de vocês. Então, uma foto é uma representação. Da mesma forma, que essa foto não é quem vocês são, os mapas também não são os territórios. Os mapas, eles são uma representação do território. E eles, inclusive, vão servir aos fins e aos objetivos de quem pensou esses mapas. Então, imaginem que todos nós vamos fazer uma selfie nossa. Ao final, nós teremos uma foto no nosso telefone celular. Essa foto, as proporções, né, as medidas que estão ali nessa foto, são iguais às medidas, né, a nossa medida, a nossa estatura no tamanho real? Não. Mas nós, por outro lado, estamos representados ali naquela foto. Existe, portanto, aí uma relação matemática entre as nossas medidas no tamanho real e quantas vezes o nosso tamanho teve que ser diminuído para caber na representação dessa foto.
Com os mapas, com a cartografia, é a mesma maneira. Quando nós olhamos para um mapa mundi e vemos o planeta representado naquele mapa mundi, aquilo é só uma representação, não é o planeta. Mas para que o planeta, né, conseguisse ser representado daquela maneira, nós tivemos que diminuir o tamanho do planeta para ele caber nessa representação. Então, a escala, no final das contas, é isso. Ela representa a relação matemática entre as dimensões reais e a representação dessas dimensões ali no papel ou ali na tela, enfim, ali no mapa que você estiver utilizando. Então, a escala ela vai indicar quantas vezes aquele objeto, aquele território, aquela área teve que ser diminuída para caber na representação. Quando nós pegamos o Atlas, vou aqui novamente recorrer ao Atlas, e eu vejo, por exemplo, um mapa do Brasil, como esse que nós estamos vendo aqui, esse não é o tamanho do Brasil. Na verdade, o Brasil teve que ser diminuído milhões de vezes para caber nessa representação, ok? Tá tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, é disso que se trata a escala. A gente vai pensar quantas vezes determinada área foi diminuída para caber no mapa, para caber na representação. Quem aí tem medo de escala? Uma coisa que é interessante com relação à escala é que nos mapas, pessoal, as escalas elas podem ser representadas de duas formas. Como vocês conseguem ver aqui, né, à esquerda da tela, nós temos dois exemplos de escalas gráficas. O que é uma escala gráfica? É uma escala que sempre vai trazer um segmento de reta, e é interessante que na escala gráfica nós sempre vamos ter o valor dado na unidade de quilômetro. Quando nós falamos de medidas de distâncias na vida real, nós utilizamos os quilômetros. Então, por exemplo, se eu digo a distância entre Maranguape e Fortaleza é de 27 quilômetros, eu estou falando da distância entre dois municípios. Eu jamais vou dizer que a distância entre dois municípios vai ser dada em milhares de centímetros. Então, na escala gráfica, que sempre vai ter representações como essas, o segmento de reta, e a gente vai ter os valores dados em quilômetro. Quando nós olhamos para essa escala gráfica, o que é que a gente pode perceber? É a mesma escala aí, tá certo? A gente só tem formas diferentes de representar. O que é que a gente aprende? Que cada pedacinho desse segmento de reta que está aí representado equivale, no tamanho real, a 3 quilômetros. Então, se você pega esse segmento de reta e coloca em qualquer lugar sobre o mapa, você significa dizer que a distância entre aqueles dois pontos representados pelo segmento de reta, na vida real, né, no tamanho real, é de 3 quilômetros. Assim como existe a escala gráfica, existe a escala numérica. Então, aqui do lado, eu coloquei exatamente a mesma escala, só que na escala numérica. Qual é a diferença? Porque aqui na escala gráfica, a gente está vendo que o segmento de reta equivale a 3 quilômetros, e na escala numérica, a gente lê como 1 para 300 mil. É a mesma informação, só que a escala numérica, ela tem um detalhe que é super importante. A escala numérica nos mapas, a unidade em que essa escala está é em centímetro. É aqui que muita gente fica com medo e fica confusa. Por quê? Porque no tamanho real, na medida do terreno, na medida da superfície, nós não medimos tamanho, né? Nós não medimos distância em centímetros. Nós medimos em quilômetros, pode ser que as questões tragam também em metros, mas geralmente é em quilômetro. E aí você vai precisar converter essas unidades para fazer essa regra de 3 simples, esse cálculo muito elementar, e dessa maneira chegar à resposta correta, tá bom? Ao final da live, quando a gente estiver na resolução de exercícios, a gente vai ver uma questão super legal sobre escala. Tá tudo bem até aqui? Alguém tem alguma questão? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tá todo mundo deixando like aí? Então, vamos lá. Então, a escala ela pode ser representada de duas formas no mapa. Ou ela vai vir com um segmento de reta, a unidade vai ser o quilômetro, e, portanto, ela é uma escala gráfica, ou ela é uma escala numérica.
uma coisa importante, o que é esse 1? Esse 1, ele está dizendo o seguinte: 1 centímetro no meu mapa equivale a 300 mil centímetros no tamanho real. Isso quer dizer que 300 mil centímetros, quando a gente converte para quilômetro, vai dar o quê? 3 quilômetros. E aí é bom lembrar, pessoal, daquilo que a gente conhece como escala métrica. Aqui a gente tem uma figura que é muito legal para a gente compreender escala e a diferença entre escala grande e escala pequena. Eu quero que vocês prestem atenção e se tiver qualquer dúvida, vocês colocam aqui no chat, tá certo? Então, vamos lá. Júlia Thalita, diz que está um pouco difícil de entender. Vamos lá ver se você consegue agora. Vamos ver juntos essa figura, Júlia. Então, vamos lá. Nós temos aqui, Júlia, eu quero que vocês prestem bastante atenção à figura aqui do lado esquerdo da tela. Nós temos, na primeira representação aqui, né, no cantinho esquerdo inferior, um mapa que é o mapa da Europa. Vejam que lá embaixo a gente tem a escala desse mapa. O que é que está dito nessa escala? Que cada segmento de reta nesse mapa equivale a 750 quilômetros. Vejam que logo do lado é como se a gente tivesse dado um zoom no primeiro mapa. A gente vai ter um mapa que vai mostrar com mais exatidão a superfície da Itália. E aí, observem que a escala aqui já mudou. O mesmo segmento de reta agora, ele está mostrando uma área menor. Agora o foco é a Itália. Porém, é como se a gente tivesse dado um zoom. Sabe quando a gente tira uma foto no celular e dá um zoom? É como se fosse a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Aqui, a escala mudou. O segmento de reta aqui equivale a 250 quilômetros. Então, quando nós estávamos vendo a Europa inteira, o segmento de reta equivalia a 750 quilômetros, a nossa escala gráfica. Aqui, com o foco na Itália, o mesmo segmento de reta equivale a 250 quilômetros. Agora, vamos olhar para a figura que está no canto superior direito, que representa Roma. E aí, olhem que interessante. Aqui, nós não estamos vendo mais o território da Itália inteira. Nós estamos vendo só Roma. É como se a gente tivesse feito um zoom ainda maior. E aí, observem que nós saímos de um segmento de reta de 250 quilômetros e conseguimos chegar a 350 metros. Isso significa dizer o quê? Que à medida que nós vamos nos aproximando e mostrando uma área menor, a gente consegue, contudo, mostrar essa área com mais detalhes. É como se nós estivéssemos vendo mais de perto, e por isso a gente consegue perceber mais detalhes. Observem que a gente saiu na primeira escala de 750 quilômetros, fomos para 250 quilômetros e agora estamos em 350 metros. E, por fim, no canto superior esquerdo, a gente vai ver a cidade do Vaticano. E agora aqui a escala gráfica está apontando para 100 metros. Então, o que é que a gente percebe, pessoal? Quanto mais detalhe nós conseguimos ver, significa dizer que aquela área que está sendo representada, ela foi diminuída menos vezes para caber na representação. Se você diminuiu menos vezes, significa dizer que a sua escala é maior. Ou seja, quanto menor é o número que aparece no seu denominador da escala, maior é a sua escala. Então, é aquilo que a gente chama de inversamente proporcional. Nesse sentido, aqui nessas 4 figuras, a escala menor seria essa representação em que nós temos o território de toda a Europa. A escala aqui é de 750 quilômetros, ou seja, para caber a Europa inteira nesse quadradinho aí da representação, a gente teve que diminuir muitíssimo o território da Europa para ele caber aí. Quando se trata da Itália, o que é que acontece? Dentro desse mesmo quadradinho, para representar a Itália, a gente não está mais falando da Europa inteira, a gente está falando da Itália. A Itália ela teve que ser diminuída menos vezes. Então, observem que no mapa da Europa nós temos uma representação da Itália, mas ela aparece bem menor, bem pequenininha. Nesse segundo mapa, nós temos uma representação da Itália que é maior. Então, em qual dessas duas figuras o território da Itália teve que ser diminuído menos vezes? Na figura da direita.
Portanto, a figura da direita, que tem um número menor, que é 250 quilômetros, tem uma escala maior. Na figura da esquerda, que tem um denominador maior, 750 quilômetros, a gente tem a escala menor. Então, na escala menor, nós vamos ter menos detalhes. Significa dizer que a área foi diminuída muito mais para caber na representação. Na escala maior, nós vamos ver mais detalhes. Significa que a área foi diminuída menos vezes para caber na representação. Ficou melhor agora? Então, quando a gente consegue analisar a figura, a gente vai percebendo que o que é que vai acontecendo com a escala? Ela vai aumentando, né? A gente sai ali, perfeito, a Júlia falou aqui que entendeu, perfeito, Júlia, muito bem. Então, no final das contas, é disso que se trata a escala. Nós utilizamos a escala para conseguir fazer essa proporção de quantas vezes a gente vai ter que diminuir uma área para ela caber no mapa, para ela caber na representação. E aí, lembrem-se daquele detalhe que eu estava falando, presta atenção. Na escala gráfica está tudo certo, a escala já vem em quilômetro, na vida real, né, a nossa distância funciona em quilômetro, eu não preciso converter unidade nenhuma, mas opa, professora, a escala que estava lá no mapa, na prova do Enem, ela era, na verdade, a escala numérica, vinha em centímetro, o que é que eu vou fazer? Calma, não precisa de desespero. É só lembrar que na escala métrica, ó, tem uma escala métrica aqui, né, no nosso slide, a gente vai ter os múltiplos do metro e a gente vai ter os submúltiplos. E aí, o que é que acontece? Quando a gente sai de metro, por exemplo, e vai para centímetro, a gente vai multiplicar o nosso valor por 100. Então, o que é que a gente sabe? 1 metro equivale a 100 centímetros. Agora, quando nós estamos, isso implica na matemática aquela história de deslocar a vírgula, né? Então, a gente vai deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Quando nós estamos no centímetro, na verdade, nós vamos voltar a casa. Quantas casas a gente vai voltar? Então, é simples, pessoal. Olha só, eu coloquei aqui para ninguém esquecer. Se você quer converter 1 quilômetro para centímetro, você vai multiplicar esse valor por 100 mil. Por quê? Porque 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Então, vamos lá. No exemplo que nós tínhamos visto anteriormente da nossa escala gráfica, se eu tenho uma escala que diz que aquela escala gráfica, cada segmento de reta equivale a 3 quilômetros, é a mesma coisa de eu dizer que essa escala é de 1 para 300 mil. Porque eu pego 3, multiplico por 100 mil e vou ter o valor em centímetro, portanto, vou ter o valor na escala numérica, ok? Se você quer converter metro para centímetro, você vai multiplicar por 100, porque 1 metro equivale a 100 centímetros. E o contrário também é verdadeiro. Quando você quer sair da unidade centímetro e ir para a unidade quilômetro, a única coisa que você vai fazer é dividir o valor por 100 mil. E aí você vai ter aquele valor em quilômetro, tá certo? Uma outra coisa que é muito importante, a regra para calcular a escala cartográfica. A formulazinha está aqui. D minúsculo sobre D maiúsculo, você pode dizer Dzinho sobre Dzão, é igual a 1 sobre E. Como é que a gente lê isso? D minúsculo ou Dzinho é a distância do mapa. D maiúsculo ou Dzão é a distância real. 1 é 1 centímetro no mapa e é a escala, né? Ou seja, quantas vezes a superfície que está sendo representada foi diminuída para caber ali. Quando a gente estiver vendo as questões, a gente vai ver na prática como é que isso funciona. Mas é só isso, Dzinho sobre Dzão é igual a 1 sobre E. Isso é uma regra de 3 simples, e eu já vi, infelizmente, vários alunos lamentando, professora, eu não acredito que eu perdi essa questão de escala no Enem, era só uma regra de 3 simples, era só ter olhado, ter raciocinado, vê os números, fica com medo, achando que é um super cálculo e perde a questão. Então, essa é a fórmula para calcular a escala cartográfica. Nós já vimos que a gente sempre tem que operar os valores na mesma unidade. Então, se você tem uma questão que traz o Dzão em quilômetro, que traz a escala em centímetro, e quer saber o Dzinho, é importante lembrar que você vai ter que converter o quilômetro para centímetro,
para fazer os cálculos e, no final das contas, ter a resposta que você precisa, né? Que nessa hipótese de questão seria o D minúsculo, tá bom? A gente vai já fazer uma questão aqui real, valendo, para ver como é que isso pode ser cobrado no Enem, certo? Um outro aspecto importante para a gente pensar a cartografia no Enem é justamente a cartografia temática. E o que é a cartografia temática? A cartografia temática, como vocês podem ver, ela busca criar representações das informações geográficas relacionadas a um ou mais fenômenos. Esses fenômenos podem ser físicos, eu quero representar a variação de altitude de um relevo. Existe uma solução, existe um jeito de representar isso cartograficamente, essa variação de altitude do relevo. Assim como existe um jeito de representar a batimetria, né, que são as profundidades. Assim como existe um jeito de representar questões relacionadas à população, questões relacionadas à economia, questões climáticas, para tudo que você imaginar, né, de variável que possa ser cartografada, que possa ser espacializada, a gente pode criar um mapa temático. Então, a cartografia temática, ela serve para isso. Aqui a gente tem alguns exemplos que são interessantes. Na primeira figura, nós temos um mapa físico do Brasil. O que é que nos mostra um mapa físico? Ele nos mostra principalmente a variação de altitude no terreno. E aí, quando nós olhamos para esse mapa físico, eu vou aplicar um zoom aqui para nós conseguirmos ver as informações desse mapa de uma maneira mais interessante. O que é que nós percebemos, pessoal? Que aqui nesse mapa, as cores que ficam mais próximas dos tons laranja, elas indicam lugares onde nós temos maiores altitudes do terreno. E as cores que ficam mais próximas do azul, que são cores mais frias, né? Então, os tonzinhos de verde indo para o azul. No azul, a gente vai ter a representação, como vocês podem ver, do próprio Oceano Atlântico. Mas a gente também vai ter, quando a gente fala no continente, dos rios, das bacias hidrográficas. E a gente vai ter essas áreas verdinhas, que se referem, sobretudo, a áreas onde ocorrem planícies e também depressões. Então, esse mapa, que é um mapa físico do Brasil, ele vai mostrar essas variações, ou seja, cartografia temática. Por que temática? Porque você utiliza um tema para representar esse tema, as informações desse tema no mapa. Então, esse aqui é o mapa físico do Brasil de 2018, do IBGE. Nós temos aqui em seguida um outro exemplo. Aqui nós temos um mapa político do continente europeu. Do que se trata um mapa político? Se trata geralmente de demonstrar quais são os territórios dos países que estão ali naquela representação. Quando eu falo de mapa político do Brasil, é um mapa que mostra, por exemplo, a divisão dos estados no território brasileiro. O mapa político do continente europeu, ele vai nos mostrar justamente essas divisões, né, os territórios dos países que compõem o continente europeu. E aqui, como terceiro exemplo da cartografia temática, olha que interessante. A gente olha para esse mapa e o que é que a gente percebe? Ele está representando aí a Serra dos Órgãos, né? Tem escrito aqui, bem no centro do mapa, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E eu acho que vocês percebem comigo, aqui olhando a figura, que é como se existissem várias linhas, e essas linhas, elas vão ali, elas estão juntinhas, e é como se elas fossem contornos que vão, né, se alinhando um ao lado do outro. O que é que esse mapa está representando? Ele está representando a variação do relevo. E aí aqui nós temos o que nós chamamos de um mapa topográfico, um mapa de curvas de nível, que quer mostrar justamente essa variação do relevo. Então, a cartografia temática, ela serve para isso, para pegar um tema, né, pegar as informações relacionadas àquele tema e mostrar a partir de uma representação no mapa, tá certo? Continuando, quando nós falamos de representação cartográfica, eu queria falar dessa representação que é muito curiosa e que foi tema de uma questão que deu o que falar no Enem 2018. Uma das formas de representar uma determinada informação no mapa é a partir da criação de uma anamorfose. Então, o que é que a anamorfose faz? Eu quero que vocês vejam bem que nós temos o mesmo mapa aqui e nós temos o mesmo tema,
Mas observem que no mapa da esquerda, nós estamos vendo um mapa como nós estamos acostumados a ver. Um mapa mundi tal qual nós estamos acostumados a ver. Se trata aqui de um mapa da população mundial, ok? O que é que esse mapa nos mostra? As áreas que ficam aqui mais escuras no mapa são as áreas mais populosas. Então, não à toa, quem é que aparece aqui em destaque? Os dois países aqui que mais se destacam, China e Índia, que são justamente os dois países mais populosos do mundo. E aí nós vamos vendo que essas áreas mais claras são dos países menos populosos. Ok. O que é anamorfose? A anamorfose é um recurso cartográfico interessante no qual nós vamos distorcer o território, né, para demonstrar a grandeza daquele tema que está sendo representado. Então, vejam que na esquerda nós temos esse mapa da população mundial e o destaque aqui são as cores, né? Então, quanto mais escuro, mais populoso um país. Quanto mais claro, menos populoso. À direita, nós temos uma anamorfose, né, dessa informação. E aí, com a anamorfose, o que é que acontece? O território dos países mais populosos, ele acaba se tornando maior, é como se eles inflassem para demonstrar, com um recurso aqui que é gráfico, que esses países, de fato, né, são os dois países mais populosos. E aí, observem que o que é que a gente percebe? Estão vendo aqui que estranho o Canadá, o território do Canadá. Então, o Canadá, todos vocês sabem, esse país que fica ali, né, faz fronteira com os Estados Unidos, então fica ao norte dos Estados Unidos, ele não é um dos países mais populosos do mundo. Então, nessa anamorfose, é quase como se o Canadá sumisse, ele fica achatado junto com a Groenlândia, que se o Canadá é pouco habitado, imaginem a Groenlândia, né? Isso, pessoal, claro, comparado com outros países do mundo que são super populosos, tá bom? Então, esse é o recurso da anamorfose. É um tipo de representação cartográfica também, em que você vai, né, inflar o território para demonstrar aquela grandeza, tá certo? Vamos falar agora de sensoriamento remoto. Estamos chegando naquele momento, que é aquele momento aguardado, que a gente vai resolver as questões, tá bom? Então, vamos lá. O sensoriamento remoto consiste na coleta de dados de um objeto, de uma região ou de um fenômeno na Terra, sem a necessidade de contato direto. Quando a gente fala em sensoriamento, automaticamente a gente pensa em sensor. Quando nós falamos em remoto, nós pensamos numa tecnologia que pode ser operada à distância. É por isso que nós conseguimos estar sentados no sofá, clicar no controle remoto e mudar os canais na TV. Ou seja, a tecnologia remota é a tecnologia em que nós conseguimos operar determinado objeto à distância. Então, quando nós falamos de sensoriamento remoto, nós estamos falando da capacidade que os sensores, que geralmente ficam nos satélites ali, orbitando em torno da superfície terrestre, né, orbitando em torno da Terra, esses satélites conseguem, de uma distância, né, de muitos quilômetros, conseguem captar imagens do nosso planeta. E essas imagens, elas são tão importantes porque elas são utilizadas para compreender as mudanças que acontecem no nosso planeta, sobretudo quando nós falamos daquilo que a gente chama de uso e alteração, ou uso e ocupação do solo, né? Então, quando nós falamos do uso e ocupação do solo, nós estamos falando das diversas atividades que podem modificar a superfície da Terra. É através disso, por exemplo, que o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, consegue perceber o aumento ou não do desmatamento em determinadas áreas do planeta. Utilizando essa tecnologia também, nós conseguimos perceber os focos de queimadas que acontecem, e isso nos ajuda, né, a planejar ações para combater esse tipo de intervenção, esse tipo de desequilíbrio, esse tipo de impacto ambiental, tá certo? Então, como é que funciona a captação de imagens de satélite? Aqui eu quero falar principalmente, pessoal, daquilo que a gente chama como sensor passivo, que vai utilizar as fontes naturais, né, de radiação. A nossa fonte natural de radiação primária, todos vocês sabem, é o Sol. E aí eu quero que vocês olhem para essa figurinha maravilhosa, que inclusive
foi utilizada numa questão do Enem 2018. Essa figura é super famosa porque é do Atlas Escolar do IBGE. E aí ela mostra aqui os sensores passivos, como o caso do Sol, né? Ou sensor ativo, né? Que no caso dos sensores artificiais. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: toda a superfície do planeta, ela vai absorver radiação solar, parte da radiação solar vai ser absorvida, mas parte da radiação solar vai ser refletida de volta para o espaço. Então, imaginem o seguinte: edificações, solo, pastagem, espelho d'água, floresta, todas essas áreas vão absorver parte da radiação solar que elas recebem e depois elas vão refletir outra parte. Essa outra parte que é refletida, sem dúvida, vai ser capturada pelo sensor do satélite para produzir imagens de satélite e dessa maneira, né, nós temos acesso a essa leitura sobre a superfície da Terra, a superfície do planeta. Existe uma medida, né? Existe um nome para essa medida, ou seja, essa capacidade que as superfícies têm de absorver parte da radiação solar e refletir parte da radiação solar. O nome dessa medida é albedo. Então, guardem essa palavra, albedo, porque isso vai ser importante para a gente compreender como é que essas questões podem ser cobradas na prova do Enem, tá bom? Então, imaginem o seguinte: a capacidade que as superfícies têm de absorver radiação ou de refletir a radiação depende de uma série de variáveis e características. Depende da cor, depende da textura. Então, por exemplo, áreas que são áreas mais nevadas, são áreas mais claras, vão refletir mais radiação solar, como é o caso da neve no polo. Áreas que são mais escuras, como por exemplo o asfalto, vão absorver mais radiação. Ok. Então, vamos lá. Tudo bem, né? Então, o sensoriamento remoto ele vai ser utilizado para diversos fins, tá certo? Ele vai ser utilizado na agricultura, para o monitoramento de culturas, por exemplo. Ele vai ser utilizado para o monitoramento e gestão ambiental, vai ser utilizado para a gestão de desastres e respostas a emergências. Vocês estão vendo, né, o que está acontecendo, infelizmente, ali no estado de Minas Gerais. Então, com o sensoriamento remoto, a gente consegue ter uma leitura, inclusive, para perceber que outras áreas poderão ser atingidas, em que outros momentos a gente pode ter desabamento, e isso ajuda para que a Defesa Civil consiga agir, né, de uma maneira mais ágil. A gente também tem a gestão e desastre, as respostas e emergências, o planejamento urbano, sem dúvida, e o monitoramento climático. Então, essas são algumas das áreas para as quais a tecnologia de sensoriamento remoto pode ser utilizada. Hoje nós utilizamos muitíssimo. E aí nós chegamos naquela hora, né, que é a hora que todo mundo quer saber como é que tudo isso pode ser cobrado numa prova do Enem. E nada melhor do que demonstrar isso para vocês resolvendo questões. Então, vamos olhar, vamos analisar. E eu quero que aqui seja um momento em que vocês consigam aprender e o foco não seja simplesmente apontar qual a questão correta, mas a gente vai aprender aqui com as possíveis outras alternativas e por que essas alternativas não são as alternativas corretas. Porque esse é um jeito que a gente aprende, né, muito mais. Então, vamos lá, né? Todo mundo aí ativo no chat, curtindo, para a gente ver aqui o gabarito dessas questões, tá certo? Então, vamos começar com essa questão, que é uma questão de 2016, né? Dessa prova aqui do Enem, onde a gente tem uma referência aqui a um tipo de projeção cartográfica. Então, o que é que vai acontecer? No enunciado da questão, o que é que nós temos? Nós temos uma representação, que é justamente o logotipo da ONU, nós temos o logotipo da ONU, e aí diz o seguinte: a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção e nós temos aí 5 alternativas, A, B, C, D e aí observem que o que é que acontece? Nós temos aqui, pessoal, esse logotipo da ONU todo mundo já conhece, e nós temos marcado aqui como alternativa correta a alternativa A.
Isso porque nós estamos falando de uma projeção plana. Uma coisa que eu quero saber de vocês é por que a ONU, quando foi pensar no seu logotipo, pensou justamente em fazer essa representação, utilizando para isso a projeção plana, que também é chamada de azimutal ou polar. E aí eu acho que vocês conseguem perceber, né? Nós temos o centro aqui, aparece justamente o Polo Norte, e ao redor desse centro nós temos aí as superfícies dos continentes. Qual era a ideia? Alguém sabe aí, dizer no chat, qual era a ideia? O Eduardo já tinha apontado aqui, né, que a alternativa correta era a alternativa A, antes mesmo de aparecer o gabarito. Muito bem, Eduardo. Acho que várias pessoas também perceberam, né? A gente tem aqui, pessoal, outros tipos de projeção. A gente tem a projeção cônica, a gente tem projeção cilíndrica, né? Projeção cônica na alternativa B, projeção cilíndrica na alternativa C. E por que é que a ONU escolheu a projeção polar, plana, azimutal, quando pensou no seu logotipo? Porque a ONU pensou que no centro deveria ficar um território neutro e que, portanto, não fosse território de nenhum país. Isso indicaria para a ONU esse equilíbrio, essa harmonia, né, no cenário político internacional, né, entre o sistema de Estados-nação, e dessa maneira representaria que a ONU ela não responde ao poder de determinado país, mas sim, né, que a função dela nasce, como o próprio nome diz, né, de união entre as nações e entre os povos, fazendo esse papel de mediação. Por isso, né, a ONU escolheu. Então, essa é uma questão de 2016 e é uma questão que trata sobre projeção cartográfica. Então, a alternativa correta aí seria a letra A. Na próxima questão, nós temos uma questão de 2018. E essa questão, como eu disse para vocês, deu o que falar, né? Então, era uma questão que falava sobre anamorfose e ela dizia o seguinte: a anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Então, vamos ver aqui quais eram as alternativas, né? Então, nós temos aqui letra A e letra B, ele trazia imagens, letra C, e nós temos aqui, por fim, letra D e letra E. Então, em qual dessas representações vocês acham que foi aplicada a técnica de anamorfose para representar um tema? Vamos lá, quero ver aqui a participação de vocês no chat. A Juliana respondeu aqui a alternativa C. É exatamente isso. Na alternativa C, nós temos a utilização da anamorfose. Isso fica muito claro, né? Não é dito qual o tema, mas nesse tema, né, o grande representante aí nesse mapa é o território dos Estados Unidos. Vejam que Canadá aparece ali só como uma linhazinha, o território do Canadá, e os países da América do Sul aparecem aí muito pequenininhos. Então, ele não diz qual o tema, mas seja lá qual for esse tema, né, ele acaba tendo uma projeção muito grande no território dos Estados Unidos. Agora, por curiosidade, já que nós estamos falando de representação cartográfica, nós vimos que existem várias delas, a letra B serve para quê, pessoal? Como é que a gente chama essa representação que aparece na letra B dessa questão? Vamos lá. Alguém sabe me dizer? Para que serve essa representação que aparece na letra B? Na letra A, gente tem o que a gente costuma chamar de bloco diagrama. E aí a gente tem um bloco diagrama que serve para representar uma porção de vegetação de algum lugar, né? Na letra D, nós temos um perfil. E aqui a gente percebe que nesse perfil transversal nós temos uma área mais elevada, que está aí povoada, né, por essa, penso eu que uma floresta, e nós temos aí a escarpa e uma área mais rebaixada, também ocupada por uma floresta. Na letra E, nós temos um mapa, né, provavelmente uma planta,
Mas eu estou curiosa sobre a letra B. A Juliana falou aqui, Juliana Garcia, né? Serve para representar relevos. É exatamente, Juliana, você acertou. Serve para representar relevos. Então, vejam o seguinte, nós temos uma montanha. Aí eu posso perguntar assim, como é que a gente faz para representar a altitude de uma montanha no mapa? E vocês podem me dizer, a gente pode usar a variação de cores. Quanto mais próximo do escuro, né, das cores mais quentes, mais próximo do vermelho, mais elevado. Quanto mais próximo das cores frias, ali do azul, menos elevado. Mas e se você não tiver o recurso da cor? Como é que você faz para representar, né, essa variação de altitude do relevo? Você utiliza o que nós chamamos de curva de nível. E aí você vai ter um mapa como esse que aparece na letra B. E cada um desses valores, vocês estão vendo que tem valores? Vamos dar aqui um zoom, que essa é uma excelente oportunidade de aprender sobre esse assunto. Quando nós olhamos para a representação, vejam só que interessante. Vocês estão vendo que existem essas linhas, e aí essas linhas, elas estão pontuadas por valores. Olha só, essa linha mais externa, 400, a linha mais interna, 420, depois 440 até 456. O que é que a gente percebe? Está havendo uma variação de altitude. Essa variação, ela está sendo colocada aí de 20 em 20 metros. Então, a gente tem a primeira cota nos 400 metros, a segunda cota, 420 metros, a terceira cota, 440 metros, e por fim, né, ali o topo do relevo, o cume, o ponto mais alto, 456 metros. Então, é dessa maneira, pessoal, utilizando essas curvas que indicam a variação de altitude, a variação topográfica, que a gente consegue representar relevos. Então, na letra B, nós temos aí, né, o que a gente chama de curvas de nível, tá certo? Vamos aí prosseguindo nas nossas questões, e agora nós temos uma questão do Enem 2019. Eu lembro que foi muito curioso que nesse Enem 2019, vários alunos chegavam para mim e diziam, professor, o Enem utilizou a figura do seu slide. Não, o Enem utilizou a figura do IBGE, e eu utilizo essa mesma figura que é do Atlas Geográfico Escolar do IBGE. Então, vamos lá, pessoal. O que é que nós temos aqui? Nós temos o Sol emitindo radiação solar, aí nós temos a energia solar incidente, ou seja, o Sol ele vai emitir radiação solar, e aí o que é que nós sabemos? Todas as superfícies, de acordo com as suas características, elas vão absorver parte dessa radiação e vão refletir parte dessa radiação. Essa parte que é refletida vai ser captada pelo sensor que fica lá no satélite e vai produzir, né, as imagens de satélite, que posteriormente vão ser classificadas e interpretadas para produzir uma série de mapas que nós utilizamos para muitos fins. Ele trazia essa figura e dizia o seguinte no enunciado: a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do... Na letra A, nós tínhamos albedo dos corpos físicos. Na letra B, profundidade do lençol freático. Na letra C, campo de magnetismo terrestre. Na letra D, qualidade dos recursos minerais. E na letra E, movimento de translação planetária. Então, já tem gente respondendo aqui, né, e dizendo, apontando aqui. Teve gente que apontou a letra B, teve gente que apontou a letra A. Então, a Isa, Suzy e a Júlia Thalita apontaram aqui opções, né, que seriam possíveis para a gente responder a essa questão. Então, o que é que vocês acham? Então, letra A está ganhando. A resposta correta aqui, pessoal, por isso que eu falei sobre esse assunto antes, é justamente a letra A, o albedo dos corpos terrestres. O que é o albedo? O albedo diz respeito à capacidade que os corpos têm de absorver parte da radiação, refletir parte da radiação. Vou dar exemplos extremos. Uma superfície de calotas polares, por exemplo, cerca de 90% da radiação solar que chega numa superfície de calota polar é irradiada de volta para o espaço, ou seja, quase não há absorção de radiação. Quando a gente pensa no asfalto,
é o contrário, cerca de 80% da radiação solar que atinge a superfície do asfalto é absorvida. É por isso que o asfalto é tão quente. Quando a gente pisa sobre o asfalto de pé descalço, a gente sente o quanto é quente, porque as propriedades daquele material fazem com que ele absorva, né, muito mais radiação do que reflita essa radiação. Então, no final das contas, é isso que é o albedo. E é a partir do albedo que os sensores conseguem captar essa radiação, transformar essa radiação em imagem, né? Por causa dessa variação que existe no espectro eletromagnético, e a partir dessas imagens a gente consegue classificar, interpretar e criar os nossos mapas temáticos, tá bem? Tudo bem até aqui? Então vamos continuando. Agora nós temos uma questão do Enem 2020, então a gente vai pegando, né, e trazendo cada vez mais para perto. Então, nós temos a seguinte questão: afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Então, a gente está falando aqui, né, de conquista, de como é que essa cartografia que foi produzida pelos europeus não levou em consideração o conhecimento que os ameríndios, né, que já moravam no território, tinham sobre esse território. E aí a pergunta é: na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por, letra A, asserção da cultura dos nativos, letra B, avanço dos estudos do ambiente, letra C, afirmação das formas de dominação, letra D, exatidão da demarcação das regiões e letra E, aprimoramento do conceito de fronteira. Então, se neste momento vocês estivessem fazendo essa prova do Enem aqui com essa questão, qual seria, né, a questão que vocês iriam marcar? A Isa Souza respondeu aqui sobre a questão anterior. Imaginei que era A porque a senhora mandou guardar a palavra albedo. Boa, Souza, isso mesmo, né? Eu queria explicar para vocês porque é dessa maneira que são, né, feitas essas leituras através dos sensores, e é dessa maneira que a gente vai ter essa construção das imagens de satélite. Muito bem. Então, o Eduardo respondeu aqui, né, que a alternativa correta seria a letra C. Veja bem, o texto que está sendo ali, né, utilizado para dar contexto aí para essa questão, o próprio texto já aponta que essa cartografia europeia desvalorizou o conhecimento, né, dos povos originários que habitavam, né, nesse continente. Então, sem dúvida, nós estamos falando de um processo de afirmação das formas de dominação. Então, cartografia também é poder. O jeito como nós representamos os territórios no mapa também nos comunicam, né, uma série de coisas. É importante, inclusive, que nós estamos habituados a vermos na cartografia o mapa mundi representado sempre da mesma maneira. É um mapa eurocêntrico, ou seja, o continente europeu sempre está no centro do mapa. Já haviam parado para pensar sobre esse aspecto? Essa é uma questão política. Não sei se vocês sabem, mas se a gente virar o mapa de ponta cabeça, o mapa permanece o mesmo. O norte continua sendo norte, o sul continua sendo sul, mas a gente vai ver, né, o continente da América do Sul, por exemplo, e tudo que fica abaixo da linha do Equador, na parte de cima da representação, e tudo que costumeiramente fica acima do Equador vai ficar na parte de baixo da representação. Saibam, inclusive, que existem alguns mapas mundi que são veiculados, né, lá na Austrália, e no centro não fica o continente europeu, quem fica no centro é justamente a Austrália, né, a Oceania. Então, vamos lá, continuando. Essa é a questão pela qual eu estava ansiosa, que é uma questão do Enem 2022, é uma questão recente, mas como eu já disse para vocês, não caiam nessa de que escala não cai no Enem. Cai. Pode cair geografia, a maior parte das vezes vem na prova de geografia, mas também pode vir nas provas de matemática, né? Interessante. Então, o que é que acontece?
A gente tem aí diversas variáveis que podem ser pedidas, mas geralmente são questões muito simples. Mas eu já vi, né, as pessoas lamentando que perderam a questão porque se desesperaram, porque tinha números, professor. Eu nunca pensei que era tão fácil. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos nessa questão do Enem 2022, lembrem-se, tudo que aparece ali é um texto a ser lido e interpretado. Com as figuras e com a cartografia não é diferente. Então, nós temos aqui, né, no lado esquerdo da tela, uma representação que mostra o quê? O possível trajeto do voo da Malaysia Airlines, justamente antes de ter acontecido o desaparecimento desse voo no radar e antes de ter havido a queda, né, desse avião. Então, a gente tem aqui o avião, ele saiu de Kuala Lumpur. Nesse último pontinho, nós temos o último contato que a torre de comando fez com a aeronave. E aí, depois, tracejado, o que é que a gente tem? O possível trajeto, né, que esse voo fez até o local onde os destroços foram avistados. E aí ele diz o seguinte, que a cidade, né, de Perth, na Austrália, fica a 2.500 quilômetros do ponto onde os destroços do avião foram avistados. Com base nessas informações, ele traz o seguinte no enunciado: considerando-se que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala aproximada dessa representação cartográfica é... E aí, pessoal, é importante lembrar o seguinte: quais são as duas variáveis que estão sendo dadas aqui nessa questão? A primeira dessas variáveis a gente tem a distância no mapa. A distância no mapa é o D minúsculo, o Dzinho. A distância no mapa é de 2 centímetros. Então, ele está dizendo que essa distância aqui, né, entre o local onde os destroços foram avistados e a cidade de Perth, essa distância no mapa, esse segmento de reta aqui, equivale a 2 centímetros. E que na vida real, essa mesma distância equivale a 2.500 quilômetros. E dessa maneira, ele quer descobrir qual é, né, a escala correta. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve essa questão? Primeiro, a gente tem que lembrar que cada 1 centímetro no mapa, vejam bem, ele diz que essa distância é de 2 centímetros e na vida real essa mesma distância equivale a 2.500 quilômetros. Aqui é muito simples, porque se a distância no mapa é de 2 centímetros, significa dizer que a gente vai cortar na metade para saber qual é a distância de 1 centímetro. Então, se no mapa cada 2 centímetros corresponde a 2.500 quilômetros, isso implica que cada 1 centímetro vai corresponder a 1.250 quilômetros. Tudo bem até aí? Isso é uma coisa básica. Se 2 centímetros equivalem a 2.500 quilômetros, 1 centímetro equivale a 1.250 quilômetros. É uma proporção, né, básica. Só que ele está pedindo aqui a escala. A escala é numérica, ela vai ser dada em centímetros. Como é que a gente sabe disso? É só olhar para o enunciado da questão. Ele está dando aqui a escala numérica, né? Nessas alternativas, no enunciado não, perdão, nas alternativas. Ele dá várias alternativas, mas essas alternativas estão sempre representadas na escala numérica. 1 para, e aí ele diz o valor. Então, dessa maneira, pessoal, a gente sabe que a gente precisa converter de quilômetro para centímetro. Quando nós pegamos 1.250 quilômetros e multiplicamos por quanto? Alguém lembra? Multiplicamos por 100 mil para converter, né? A gente vai multiplicar. Então, quando nós queremos converter de quilômetro para centímetro, basta a gente pegar o valor em quilômetro e multiplicar por 100 mil. Quando nós pegamos 1.250 quilômetros e multiplicamos por 100 mil para converter isso para centímetro, nós vamos ter 125 milhões. Dessa maneira, a alternativa correta seria justamente a letra E. A escala desse mapa seria 1 para 125 milhões, perdão. Significa dizer o quê? Que para caber nessa representação, esse território que está aí representado,
ele foi diminuído 125 milhões de vezes, né? Tudo que está aí representado foi diminuído esse valor. Vocês percebem como é simples? Aqui ele faz tudo de uma maneira muito simples, inclusive a forma como ele coloca os dados na imagem. Então, é muito simples resolver qualquer questão sobre escala. Só não precisa ficar com medo quando vocês perceberem que tem número ali, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Agora nós chegamos na nossa questão 17, que é uma questão do Enem 2024. Nós temos aqui, né, trabalhando aqui com imagem de satélite, e aí nós temos o seguinte: a comparação entre as imagens de satélite indica a ocorrência de um processo de... Eu quero que vocês observem que a gente vai ter uma imagem de Dubai, né, 2000, e Dubai no ano 2020. Então, o que eles chamam de texto 1 é uma imagem de satélite de Dubai nos anos 2000, e no texto 2, uma imagem de satélite de Dubai no ano 2020. Vocês conseguem perceber aí uma série de alterações, sobretudo, o que é que nós conseguimos perceber? Uma construção de ilhas artificiais aí nas imagens. Vocês já devem ter ouvido falar desses conjuntos de ilhas artificiais, inclusive, né, uma dessas ilhas tem o formato de um mapa mundi. E aí ele pergunta, né, na comparação entre as imagens, qual seria a ocorrência, né, a ocorrência de que processo a gente pode observar. Então, letra A, conservação de lugares afetivos. Letra B, aumento de áreas desertificadas. Letra C, redefinição de fronteiras nacionais. Letra D, artificialização do espaço geográfico. E letra E, mudança da dinâmica macroclimática. Vamos lá ver se vocês estão afiados mesmo. Qual seria a alternativa que vocês iriam marcar? Rafael, você já está respondendo a essa questão, é isso mesmo, Rafael Ferreira? Então, né, algumas pessoas aqui estão respondendo, a Isa também, então é isso mesmo, para quem está apontando aí a alternativa, é justamente a letra D. Eu peço perdão porque a gente teve aqui um problema técnico e o gabarito, né, como se ele estivesse aí entre C e D. A alternativa correta é a letra D. Nós vamos ter a artificialização do espaço geográfico. E isso é observado claramente pela imagem de satélite, quando nós vemos na segunda imagem que nós tivemos o acréscimo, né, dessas ilhas, que são essas ilhas criadas, né, de maneira artificial. Então, pessoal, nós chegamos, né, aqui com essa resolução de exercícios, ao fim da nossa live. Eu torço para que todos vocês tenham conseguido compreender melhor essas questões, para que todos vocês tenham conseguido, né, compreender o quanto cartografia é importante, o quanto cartografia está presente no Enem, tá certo? Então, espero ter, de fato, trazido conhecimentos que tenham aumentado aí o repertório de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Deixa aí o coraçãozinho, deixa aí a curtida de vocês. E nós nos encontramos na próxima live. Tem muita coisa legal que a gente vai ver nas próximas lives e que são temas sempre relevantes para que vocês tenham bons resultados nessas questões, nessas provas do Enem, né, que vocês vão enfrentar aí final do ano. Então, vamos lá. Para terminar nossa live, eu quero agradecer todos e todas que estiveram aqui comigo interagindo e quero trazer, né, alguns avisos importantes. Um desses avisos é, a qualquer momento, você que é aluno ou aluna, ou ex-aluno do ensino médio de escola pública, pode acessar as plataformas do portal do Super Enem. Basta estar inscrito no Super Enem FCE para ter acesso, né, a todos os materiais que estão disponíveis ali na plataforma. E os e-mails de boas-vindas aos que estão inscritos chegarão em breve. Não precisam ficar nervosos nem angustiados. A equipe não esqueceu de vocês. Então, em breve, tá certo? Vocês vão receber esses e-mails, que são os e-mails de boas-vindas, onde vocês, inclusive, terão acesso a uma série de instruções, tá bom? Agradeço todo mundo, me despeço aqui e sextou para todo mundo que estava presente aqui estudando para o Super Enem. Vamos junto. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.